Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do 7º episódio da terceira temporada de Invencível, episódio lançado na quinta-feira da semana passada, né? Já estamos no domingo, começando a semana, com esse vídeo de Invencível, né? Esse episódio começar já falando sobre a volta de Armstrong, galera. Bom, começa o episódio já mostrando, né, como que ele sobreviveu. Eu já havia falado com vocês lá no primeiro episódio, lá na análise do primeiro episódio, não lembro, né, que o Armstrong iria retornar, até porque ele retorna nos quadrinhos, né, e era ele por trás das câmeras, e a gente só vê de verdade, né, de fato, como que ele sobrevive àquela esmagação de rosto que ele sofreu do próprio Invencível do Mark, né. Foram com os tecnólogos, que eu vou falar mais deles daqui a pouco, quando eu for falar, né, sobre o Armstrong agora na mão deles, né? E nós começamos o primeiro dia da Guerra dos Invencíveis, galera. Bom, nós já vemos ali muitas participações, principalmente de outros super-heróis que nós nunca tínhamos vistos ainda no mundo ali de Invencível, né? Seja, por exemplo, do Wolfman, que é um personagem, né, spin-off ali do criador de Invencível, tá? Temos também o próprio Bright, né, o Breed, né, que também é um personagem relacionado a spin-offs ali de Invencível. Temos o Best Tiger, né, que é um personagem do mundo de Invencível mesmo, né, também faz parte dos quadrinhos. E o Tech Jacket, né, que fica ali no espaço e tal. Outro personagem que inclusive também tem participação nos quadrinhos na Guerra dos Invencíveis, galera. E nesse primeiro dia dos Invencíveis, aí, dessa Guerra dos Invencíveis, nós já conseguimos ver muita coisa, principalmente o começo dessa destruição mundial, que é o plano do Armstrong, destruir o mundo do Invencível. Em contrapartida, nós vemos o Rex com a encolhedora, né? Essa despedida que a gente já começa a ver entre os dois. O Rex já começou com essa despedida no episódio 6, escolhendo não morar junto com a encolhedora e abandonar essa vida de super-herói. Já foi uma despedida porque o Rex sabia que ele poderia ser alguém um Marte para esse mundo de super-heróis de Invencível, né? E nós já vemos que ele vai para a luta e deixa a encolhedora em casa, não vai pra luta, ela não vai ao trabalho, porque ela não pode morrer assim como ele, né? Ele já previa alguma coisa desse tipo. E vemos a primeira luta do Invencível, do Mark, do universo principal, contra um outro Invencível, no caso o Invencível do Moicano, né? Que tava destruindo toda a prisão. Ali já é uma porta de saída para vários vilões, o próprio Powerplex, como a gente vê durante o episódio, né? E o Invencível lutando contra o Invencível. Porradaria boa, porradaria bruta, e o Invencível de Moicano é muito forte, né? Porque, porra, juntou ali outros heróis nele, o próprio Invencível, a Eve também juntou. Não lembro se a Eve juntou. A Eve juntou em outro, né? Mas mesmo assim, o cara continuou intacto, bem, e no final do episódio ainda tava vivaço, né? E bom, nós vemos, né, pra finalizar o primeiro dia de Guerra dos Invencíveis, nós vemos tudo que aconteceu com o próprio Cecil, o próprio Donald, a ADG, o Pentágono, né? E toda essa destruição total no mundo. Nós vemos que a ADG tá completamente destruída, o Pentágono tá completamente destruído. Nós só temos o Cecil e o Donald, meio Donald, né? Que, porra, a função dele é morrer, ele mesmo diz isso pro próprio Cecil, né? E não tem outra alternativa. O Cecil vai ter que ir atrás do Invencível, o Invencível vai ter que ficar ao lado do Cecil pra juntar todos os esforços possíveis pra essa destruição, né? E o mundo inteiro tá sendo destruído. Nós vemos isso nos Estados Unidos, né? Nós vemos isso na Inglaterra, na Rússia, na França, nós vemos em diversos países, nós vemos ali em diversas cidades, né? Vemos até na Austrália, em Sydney, vemos em vários lugares a destruição que o mundo está sendo causada pelo Invencível, né? Não o Invencível principal, mas pelos outros Invencíveis. E essa conta vai chegar para o Invencível principal, a culpa que ele vai carregar por tudo isso, né? E começamos o segundo dia da guerra ali mundial dos Invencíveis, né? E já começa com a brincadeira da temporada, o Cahor, né? Aquela múmia ali que precisa de um hospedeiro. É a brincadeira da série inteira de Invencível. Toda temporada ele tem que aparecer pra tentar achar um hospedeiro. É assim no final da primeira temporada, no final da segunda temporada e agora no final da terceira temporada, né, cara? Ele tem que aparecer. Vale lembrar que o Cahor não é um personagem dos quadrinhos, ele é completamente original pra animação, então a gente não tem muito base o que vai acontecer com ele até acabar essa série, por exemplo, né? Por ele a gente só viu que ele tá na lua com aquelas pesquisadoras lá da segunda temporada, né? E bom,
vemos o Oliver em ação. Apesar da Debbie querer que o Oliver fique em casa pra proteger ela mesma, até porque a gente viu que outros Invencíveis ali mataram a Debbie, mataram seu pai, mataram todo mundo do seu mundo, né? E por isso que são Invencíveis vilões, Invencíveis do mal. E a Debbie quer uma proteção. Ela vai pra casa, né, do Cria lá, o namorado dela, mas ela precisava da proteção do Oliver, né? E o Oliver não quer isso, até porque ele quer ajudar o seu irmão. E ele vai, inclusive, né? Ele ajuda muita gente pra a limpeza de tudo, né? De ajudar as pessoas. Ele até enfrenta um Invencível, a gente vê ele enfrentando, caiu na porrada, né? Ficou mal, até porque, pô, o Oliver é muito inexperiente ainda, apesar de ser muito forte, né? E a Eve e o Mark, né? Eles vão também ajudar o próprio Oliver. A gente vê que eles tentaram salvar alguns heróis, muitos ali foram mortos, muitos mesmo, heróis que estão fazendo seus caminhos pela primeira vez, mas, né, o que mais importa é a Eve, cara. A Eve tomou muita porrada pros Invencíveis ali, né, aquele Invencível com aquele pano na cara, né, pode ser até uma referência àquele traje do Homem-Aranha do Quarteto Fantástico, que é uma sacola de papelão na cara, né, pode ser uma referência, mas não sei, né, e a Eve fica mal, coitada, porra, até porque ela tá enfrentando dois Invencíveis super fortes. Pô, a gente nunca viu a Eve e o Invencível caindo na porrada, até porque, pô, os dois são namorados, não tem por que acontecer isso. Mas, claramente a Eve é mais fraca, né? A gente sabe disso. E ela fica mal. Não é só uma perna quebrada, a Eve tá em coma e isso vai ser pauta para até o final dessa temporada, sabe? Até a continuação, até na quarta temporada. Vai ser pauta pra isso, né? E o Mark tá com a culpa, cara. E, porra, se ele já tava essa temporada inteira se sentindo culpa por tudo que aconteceu, pela questão do Powerplex, pela questão do próprio Armstrong, pela questão do Oliver, pela questão de tudo ele tá caindo a culpa pra si mesmo, então agora mais ainda, porque é ele que tá fazendo toda essa merda. No caso, ele de outros universos, né? Mas a culpa ainda continua com ele. E o Rex, galera? Bom, vamos lá. O Rex realmente morreu? Cara, nós vemos o Rex enfrentando um dos Invencíveis, né? E assim como é nos quadrinhos. Isso acontece também nos quadrinhos, né? Essa luta do Rex com um dos Invencíveis nessa guerra invencível. Até porque essa guerra dos Invencíveis acontece nos quadrinhos, tá? Então, adaptou muito bem, inclusive muito fiel. E apesar do Rex na segunda temporada ter morrido, né? Pelos lagartos e tal, e ter voltado, né? Pra a vida, agora é diferente. Eu havia falado com vocês na segunda temporada que ele voltaria à vida. E agora eu confirmo pra vocês. O Rex tá morto, galera. Não tem o que fazer. E diferente até dos quadrinhos, o Rex teve uma abordagem muito boa nessa série, né? Desde a primeira temporada até agora. O Rex teve uma história muito bem feita. De um garanhão mulherengo para um Marte que salvou muitas vidas. Ele poupou muitas vidas, matando aquele Invencível, se sacrificando junto com aquele Invencível, né? E é o que eu falei, diferente dos quadrinhos, cara. Nos quadrinhos o Rex não tem essa profundidade que ele tem na animação. Porra, não tem, sabe? A animação trouxe uma história muito boa pro Rex, que nunca teve nos quadrinhos. Então, eu sou muito grato de ter visto isso na animação, apesar de ficar triste, porque, pô, ele realmente se tornou um super-herói de verdade, né? E fez a sua escolha. Se sacrificou pra tentar salvar um pouco do seu mundo, né? E ajudou, pode ter certeza. E os Guardiões Globais, é o fim deles? Eles morreram? A gente viu que não, né? Supermorpho voltou, o Imortal também voltou, mas arrancaram a cabeça dele, não é o único jeito de matar o Imortal? Sim, mas isso inclusive a gente viu em episódios passados. Se você não separar o corpo do Imortal com a cabeça, ele vai morrer. E não fizeram isso, né? O Invencível que o Darkwing, né, meteu lá pra aquela zona dele, né, se sacrificou também, não separou o corpo da cabeça e obviamente o Imortal voltou. A Kate também estava viva, né? Eles só ficaram muito maus, né? Mas eles voltaram. Os Guardiões Globais acabaram, né? Mas os heróis ainda estão vivos, né? Isso é o mais importante, apesar do Darkwing ter se sacrificado. Ele morreu? Cara, não dá pra gente saber, até porque ele entrou pra aquela zona escura, né? E não é só escuridão que tem naquela zona, tem monstros muito malignos. A gente não sabe se ele vai sobreviver, né? Se ele fez alguma coisa, não mostra corpo, então a gente não tem como saber se ele vai voltar ou não, tá? Eu chuto que ele realmente morreu, até porque não tem muita pauta pra trazer ele de volta, né? Não tem porquê. Mas, né, como é a série Invencível, ele pode ainda voltar. A gente não sabe como vai ficar isso. E o interessante a gente ver esse mundo inteiro destruído, como foi ficado, é que ficou muito parecido com aquele futuro que o Invencível foi em episódios anteriores. Aquele futuro onde o Invencível destruiu o mundo inteiro e o Imortal era o grande rei do mundo, né? Por que não vai ser aquele futuro adaptado aqui?
Bom, porque o Invencível conseguiu derrotar o Imortal naquele futuro alternativo e porque o Imortal agora aposentou. Então, é justamente por isso que aquele futuro não vai acontecer. Os heróis aposentaram, né? Os heróis já eram, né? Como a gente pode dizer. O Imortal aposentou, a Kate aposentou, muito provavelmente o Supermorph pode aposentar também. Ou o dia da Guerra Mundial dos Invencíveis, aonde temos a luta principal do Mark contra o Angstrom, galera. Que luta foda, muito bom, o Mark, cara, muito forte, muito sábio. Poderia ter matado o Angstrom ali? Poderia, até como ele falou lá no coma com a Eve, né, enquanto ela tava em coma. Ele se arrependeu de não ter matado o Angstrom ali, né, e ter matado de verdade na segunda temporada, que ele ficou carregando essa culpa por muito tempo, achando que teria matado o Angstrom, mas no caso não matou, né, e a luta foi muito boa, né. O Angstrom conseguiu fugir, mas essa pauta vai ser trazida só na quarta temporada, galera. Não devemos ter um desfecho total de Mark contra Angstrom no episódio 8, que é o último dessa temporada, né? Até porque o Angstrom voltou muito machucado para aqueles médicos, né? Aqueles seres que curam, né? Que são responsáveis por curar ali, fazer as cirurgias no Angstrom. E agora ele vai ficar na mão deles, né? Os Tecnomitas ali. Por quê, galera? Porque o Angstrom, ele não honrou com o acordo, assim como ele fez com os Invencíveis. Ele sabia que os Invencíveis trairiam ele em algum momento, e por isso que ele jogou eles naquele lugar de luta lá da segunda temporada que ele lutou com o Mark, né? E aqueles Invencíveis vão ficar lá, até porque não tem como eles saírem, entende? Tá? É muito difícil eles saírem dali. Podem voltar? Podem, mas por muito tempo vão ficar ali. E o Angstrom, galera, porra, ele vai ter que honrar com o acordo que ele fez com os Tecnomitas. Ele vai ter que servir a eles, como eles mesmos falaram pro próprio Angstrom. Então vai ficar essa questão. Termina essa temporada, termina no episódio 8, né? Provavelmente com o enredo dos Viltrumitas, até porque é o que a gente viu, né? Apesar desse mundo estar caído, o Mark tentar limpar a sujeira com o Oliver ali, a gente vê até um pouco mais do Powerplex, ele de novo querendo atacar o Mark e jogar a culpa no Mark. E dessa vez pode até ser uma culpa mesmo do Mark, porque o Mark, ele achou que tinha matado o Angstrom, né? E não matou. Não é culpa do Mark nesse quesito, até porque ele ficou até carregando essa culpa de ter matado uma pessoa por muito tempo e no final ele não matou, entende? E ele até se arrepende por isso, porque ele bota essa culpa de tudo que aconteceu no mundo, muitas pessoas terem morrido nessa luta, nessa guerra dos Invencíveis, como se por ele não ter matado o próprio Angstrom, né? E a gente vê que o Mark, ele foi chamado para ser o líder dos novos Guardiões Globais. Ele não aceita de início porque ele acha que essa organização vai ser controlada pelo Cecil, coisa que não vai ser. Os novos Guardiões Globais vão ser à parte, não vão ter ligação com a ADG nem com o Cecil. Por isso, o Cecil acha que o Mark deve ser um líder dos Guardiões Globais, porque o Mark, ele não quer parceria com o Cecil, ele tá maduro, e o Cecil entende isso, ele próprio fala no episódio, né, ele acha que ele tá maduro para ser um líder, e isso vai acontecer daqui a pouco. Mas vamos falar do Viltrumita, do Conquista. Quem é o Conquista? Aquele cara, né, de Viltrum que chegou. O Mark tá puto, ele quer porrada, como ele mesmo falou pro próprio Conquista. O Conquista é o segundo Viltrumita mais forte de todas as histórias dos quadrinhos, de tudo que a gente já viu de Invencível, galera. Ele é mais forte que o próprio Nolan, que o próprio, né, Omni-Man. E por que ele tá na Terra? Bom, pelaquela questão que a gente já tinha visto lá na segunda temporada, né, de ele querer a Terra para os Viltrumitas. Ele acha que o Mark ainda não está pronto, né, e tal, e por isso os Viltrumitas têm que vir para a Terra para dominar a Terra. O Mark vai cair na porrada com ele e isso pode encaixar na questão do Omni-Man. Até porque o Omni-Man vai voltar para a Terra junto com Alien o Alien. Não sei se no episódio 8, acho muito improvável. Eu acho que tudo isso aqui vai ser jogado para a quarta temporada, galera. O desfecho do Angstrom contra o Mark contra os Viltrumitas, Omni-Man voltando para a Terra, isso tudo vai ser tudo jogado para a quarta temporada. Devemos ter um oitavo episódio muito bom dessa luta do Conquista contra o Mark impondo respeito e talvez até uma visão geral de como o Angstrom vai ficar para essa quarta temporada. Comenta o que vocês acharam desse sétimo episódio, muito bom. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.